E aí galera, tudo certo? Bem-vindo ao canal Melhor do Mundo. Esse aqui é um outro vídeo tirado da live, lá na roxinha, beleza? Valeu! Aí ó, do canal Grand Alec, vamos dar aquele likezão aí pro maluco. O mundo de Fate, o universo de Fate, papapá, Fate Grand Order, maravilha. Vamos dar uma conferida aí como é que tá o... Salve! Salve, salve! Eu sou o Alec e sejam bem-vindos a mais um vídeo falando sobre o universo de Fate. E dessa vez, o tema do nosso vídeo é falar sobre o mundo. E um mundo que não é só o mundo de Fate, mas também o mundo de todo o universo do Nasuverse, né? Que é o escritor de Fate, o Nasu, que criou todo esse mundo. Então é importante a gente conhecer como o mundo funciona antes de poder falar sobre alguns assuntos. Eu também queria começar falando logo sobre servos, começar a falar sobre magia. E tudo isso eu pensei que uma hora ou outra eu teria que explicar. Pois é, Gaô. Então, eu acho que tu tem que assistir primeiro antes de mandar esses vídeos aí. Sobre como o mundo Nunca viu o anime? Para poder depois seguir para o que são os outros temas. Então esse é um vídeo base para muitos assuntos. Muitos assuntos que vai ser decorridos daqui para frente. Nos próximos vídeos vão ter como base muitos conceitos vistos aqui nesse vídeo. Então, vamos lá começar a falar sobre o mundo. Fica aqui comigo, me acompanha e vamos lá. Bora! A primeira coisa a ser entendida é que o mundo de Fate, eu vou falar mundo de Fate, mas vocês entendem que é um Nasuverso. O mundo, ele é dividido em camadas. Então, beleza. O nosso mundo ele tem 3 camadas. A primeira camada é o Present World, ou seja, o mundo presente, o mundo atual, que são onde vivem os humanos. É basicamente o mundo como a gente conhece, onde se passam os acontecimentos já. A maior parte do Fate se passa no Present World. Beleza. A camada de baixo, que é chamada Reverse Side of the World, ou outro lado do mundo, o lado reverso do mundo, mas eu vou chamar em inglês que é mais bonito, é mais legal. Que, enfim, no Reverse Side of the World, ele é um mundo que fica abaixo desse e que foi representado em algumas obras, como Tsukihime, como o Fate Apócrifa no anime. Ela aparece lá no final quando o Sieg... É um spoiler de Apócrifa, né? Se você não quer um spoiler de Apócrifa, pule aí uns 10 segundos, mas... É spoiler da Apócrifa, velho, quem liga. Enfim, onde o Sieg ele pega o Graal e ele vai para o outro lado do mundo, porque o Graal permite ele pegar o Graal que consiga ir até o outro lado do mundo. Então, enfim. O Reverse Side of the World, ele é onde fica habitado por muitas espécies fantasmas, são chamadas, e logo a gente decorre sobre isso. São habitadas por espírito divino, por fadas, e lá é muito interessante, porque é no Reverse Side of the World onde fica Avalon, que é o paraíso da mitologia britânica, das lendas do Rei Arthur, tudo. Mas quem sabe a gente tira um dia pra falar sobre Avalon. Não vou falar sobre Avalon, sobre as lendas do Rei Arthur, porque vai ser muito longo. Mas é lá onde se localiza o Avalon. Beleza. O Shiro e Saber vai no final do Fate Stay Night. Enfim. Então, como acessar o Reverse Side of the World? É bem difícil. Não é uma coisa que se faz assim todo dia. Mas como eu falei, o Sieg conseguiu alcançar por meio do Graal. Existe um artefato, uma coisa chamada a Tumba Espiritual de Albion, que fica debaixo da Torre do Relógio, que tem como acessar o Reverse Side of the World por ela. Mas eu não vou dar muitos detalhes e eu também não pesquisei muitos detalhes. Por quê? Porque eu até estava pesquisando, até estava lendo assim para poder gravar esse vídeo, para poder explicar mais para vocês. Mas pelo que eu fui lendo, tem muito spoiler de Lost Belt 6 no meio disso, sabe? Quem é Albion, quem é essa tumba e onde é usado e o relógio, né? De Albion e dessa tumba aí. Será que é o Big Ben? Tô me levando para uns pequenos spoilers de LB6. Eu fiquei um pouco triste assim, mas foi coisa pouca, dá para levar. Mas que eu não quero trazer para vocês, não quero detalhar, porque primeiro, eu não quero me spoiler nem spoiler vocês. Então, se vocês leram LB6, ou então vamos lá esperar chegar LB6 e a gente descobre mais sobre essa tumba espiritual de Albion, que é uma das formas de acessar o Reverse Side of the World. Outra coisa que consegue ter acesso ao Reverse Side of the World é o bastão da Sanzang. Sim, o bastão da Sanzang, a serva Sanzang, e o bastão dela, que é o bastão do Wukong, consegue acessar o Reverse Side of the World. Bastão do Wukong! Mas isso a gente fala melhor quando eu for falar sobre a Sanzang na história dela. E, enfim. E a terceira camada do mundo, abaixo de tudo isso, é a própria Terra. Sim, a Terra, ela é a última camada. Primeiro os humanos, depois os espíritos divinos e os fantasmas espécies, que são as espécies fantasmas, e por fim a Terra, que é Gaia, e logo a gente retoma nesse bonita, né, cara? Tema. Aquela lá do bastão. O mundo, ele é dividido em eras. A gente fala sobre a história do mundo, como o mundo chegou a ser como a gente conhece hoje,
a gente tem que falar, entender que o mundo é dividido em eras. E a primeira era do mundo foi a Era dos Deuses, ou Age of Gods. Enfim, na Era dos Deuses existia uma concentração enorme de mistério. E também aí fica um tema pra gente debater depois, eu não vou explicar muito, mas mistério é um tema que dá pra conversar bastante, é um tema bem legal. Mas aí vai ser outro vídeo e depois a gente fala mais. Mas enfim, você precisa entender que no mundo era concentrado por muito mistério. O que dominava o mundo não era as leis da física, era as leis do mistério, que é um místico. E enfim, depois a gente fala mais sobre isso em um vídeo futuro. E esse mundo ele era dominado por espécies fantasmas. Aí, é um ó. nome que se dá a qualquer coisa que não seja humano. Qualquer coisa que não seja humano, as coisas já fantasia. Biribinha! As beasts, aquelas quimeras que a gente enfrenta no Fate Go, os wyverns, tudo isso aí são consideradas espécies fantasma. E o mundo era dominado de espécies fantasma na Era dos Deuses. E também por deuses encarnados, ou seja, os deuses tinham forma. Os deuses tinham forma física na Era dos Deuses. Não eram espíritos divinos, como a gente vai falar futuramente quando for tratar dos servos. Mas eram os próprios deuses. Os deuses eles conseguiam viver na Era do Mundo como normalmente, como humano. E a Magecraft, na Era dos Deuses, era uma Magecraft mais próxima da magia. Se você viu o vídeo sobre magia, eu citei um pouco sobre isso. E na Era dos Deuses, quanto mais perto do zero, quanto mais perto do começo de tudo, mais a Magecraft... Esse aí, aquele lá era o Biribinha. Então, como começou a queda da Era dos Deuses? Como começou a decair as coisas? Então, a queda começou quando Sephar... Esse é um nome que eu também não vou explicar, porque é spoiler de LB5. E pode ser um spoiler, na verdade, né? Eu também não entendi, não sei direito, porque eu não pesquisei direito. Mas eu sei o que é o Sephar, por contato com um pouco com Fate Extra. Mas eu sei que tá lá em LB5, então não vou explicar muito pra poder não spoiler também. Mas se você sabe... beleza. Então, a queda começou quando Sephar veio ao mundo em 12.000 a.C. E o Fate ele usa o termo era comum, né? Antes já era comum. Mas eu vou falar antes de Cristo, que é mais acostumado aqui no Brasil. Pode ser. Mas enfim, a queda do mundo... No Brasil! Deuses começou quando Sephar veio ao mundo e destruiu tudo, basicamente. Saiu destruindo deuses, saiu destruindo civilizações. Nos outros lugares não tem. Isso enfraqueceu bastante a influência da Era dos Deuses. Isso foi em 12.000 a.C., até ele ser parado por... a lenda, né? Quem sabe, sabe. Enfim. E a separação dos humanos com os deuses, que começou de fato a separar a Era dos Deuses, começou em 2600 a.C. com o Gilgamesh. Sim, o Gilgamesh foi um dos maiores responsáveis pela separação da Era dos Deuses e dos humanos. Quem assistiu Babilônia sabe disso, e tanto que o título do Babilônia... Estamos quase terminando. Ele fala muito sobre... fala sobre a última Era dos Deuses, ou seja, os últimos anos da Era dos Deuses, algo assim. Logo na primeira episódio. Interessante. Tudo. E a gente fala mais sobre isso quando for falar sobre o Gilgamesh. Mas o Gilgamesh ele teve uma importante função para começar, de fato, a separação dos deuses e dos humanos. E algo que contribuiu para isso também foi a morte de Solomon. A morte do Salomão, do rei Salomão. Quando ele morreu, o nível de mistério do mundo caiu muito. E em 700 a.C. aconteceu alguma coisa que separou de vez. A gente não tem detalhes sobre isso, a gente só sabe que foi em 700 a.C. que foi separado de vez a Era dos Deuses, acabou de uma vez. Depois da Era dos Deuses, o mundo seguiu pelo que é conhecido como a Era das Fadas. Então, a gente não tem nenhum detalhe sobre isso. A gente só sabe que ela existiu e sabe que ela acabou. Mas existiu em algum momento um reinado, um lugar do mundo chamado a Era das Fadas. Um momento do mundo. E depois da Era das Fadas, chegamos finalmente na Era dos Homens, que começou por volta lá do ano 0. E a gente entende que as leis do mundo mudaram. Se eu falei que na Era dos Deuses o mundo era dominado pelo mistério, era um mistério que governava as leis do mundo, na Era dos Homens o mistério perdeu força e começaram a ser dominadas pela ciência. Por quê? Porque a Terra, lembrando que é a última camada, Gaia, que a gente já fala, ele favorece a espécie dominante. Então, a partir dos momentos onde o humano começou a tomar conta do mundo, o mistério já não servia e aí começaram a ser as leis da física. E os deuses que restaram e as espécies fantasmas que ficaram no mundo, eles se mudaram para a Reverse Side of the World, ou seja, foram lá para baixo, para a camada de baixo do mundo. Os deuses foram reduzidos a espíritos divinos para poder serem enviados para lá. Sobre a Terra, falar sobre o mundo, temos mais um aspecto aqui antes de encerrar. Essa seria a representação de Gaia? Já devem ter visto muito esse termo. Lendo as singularidades, falam bastante, esse servo foi invocado pela Counterforce e tudo. Então, o que é a Counterforce?
Basicamente, a Counterforce é a vontade, é uma força que existe no mundo para poder corrigir o que for necessário. E essa força, ela é dividida em dois aspectos. A gente tem Gaia, então, falando aqui, que é a própria vontade da Terra. Basicamente, Gaia é a própria Terra, a própria vontade da Terra. E a gente tem Alaya, que é a vontade da humanidade. A princípio, Alaya, ela era integrada em Gaia. Era uma extensão de Gaia que favorecia um pouco a humanidade. Mas com o desenvolvimento da humanidade, como a humanidade veio a se desenvolver, Alaya tomou consciência própria. Então agora elas são duas forças que vivem separadamente e que podem até causar conflito. A vontade de uma pode não ser a vontade de outra e pode até lutar entre si nas suas respectivas manifestações. Então, Gaia sempre vai agir quando a Terra estiver em perigo, quando o planeta estiver em perigo, e Alaya vai agir quando a humanidade estiver em perigo. Então, qual é a principal manifestação de Gaia que a gente conhece nas obras do Naso? A primeira delas é o Primal Murder, que é a Beast 4, a Beast 4, que eu não vou explicar quem é, para não spoiler também, quem não chegou ainda, mas quem sabe que a Beast 4 é quem você sabe que é. Então, a Primal Murder, então eu não sei. Um chamado da Terra. Ele é um dos Dead Apóstolos. Isso aí, quem manja de Tsukihime vai entender melhor do que eu. Eu não manjo tanto, mas eu conheço um pouco. E foi basicamente o próprio desejo da Terra de trazer o Primal Murder. E outra manifestação da vontade da Terra, de Gaia, foi os Ultimate Ones em Notes, que são os Types. E quem leu Notes sabe o que é. Quem não, aguarda que eu vou fazer um vídeo um dia falando sobre Notes, que eu tenho um plano para isso há muito tempo, desde que eu comecei o canal, na verdade, eu tenho um plano de falar sobre Notes. Sim, eu não sabia. Uma obra incrível. Mas, basicamente, em Notes, a Terra chama outros planetas para destruir os humanos, porque os humanos estão quebrando a Terra, estão acabando com a Terra. Estamos acabando com a Terra, não adianta. Uma manifestação de Alaya são os que a gente conhece como os Counter Guardians, ou seja, os guardiões da Counterforce, que você já deve ter conhecido muito esse nome, mas isso a gente fala mais detalhes quando chegar nos vídeos sobre os servos. Mas sim, é o Embia, é a Okta Alter... É nóis, João! Enfim, são servos que são chamados pela Counterforce pra resolver... É que tem muita coisa do Fate, bicho! A humanidade, pra ajudar a humanidade. Pra se perder... E outra manifestação interessante da Counterforce são os Grand Servants. Se você sabe o que é, sabe. Se não, aguarda. Vai ter o vídeo. Sim, os grandes servos. Eu só sei que eles estão acima de servos, né? Eles estão heróicos escolhidos para defender a humanidade em outro patamar. Perigo. Então, se tiver uma ameaça muito grande contra a humanidade, como são o caso das Beasts, a manifestação da Counterforce vai trazer os grandes servants, vai invocar os grandes servants para poder defender a Terra. Bom, e esses são os Counter Guardians, e essa é a Counterforce. E assim nós encerramos esse vídeo de hoje falando sobre o mundo de Fate, o mundo do Nasuverse, e que vai ser base para muitos outros vídeos. Enfim, espero que vocês tenham gostado. É bom pra gente ter uma ideia melhor. Espero que falem aí um pouco sobre do Fate. Série, eu tô bastante animado para porque às vezes a gente fica muito perdido. Tenho muitos planos para vídeos futuros para poder falar mais sobre esse universo de Fate que tanto me agrada. Grande Alec aí, galera. Vamos dar um apoio aí nosso amigo aí. Tu vê, eu não sabia que tinha essa divisão aí vamos dizer, as 3 camadas, como é que ela funciona. Pra mim era sempre, surgiu o cálice, bora invocar um espírito e vamos pro fight. Igual um Batalha Royale aí, vai fechando e vamos encarando os espíritos. Se inscreva no canal!